10 milhões em emendas parlamentares, 30 cidades da região e do Sudoeste Paulista, avanço da vacinação em São Paulo, um investimento para vacinar todos os adultos até o final de agosto, programas de estradas e vicinais para a região, novos poupa-tempos na região, 6 unidades, incluindo aí Votorantim, Capão Bonito, Serquilho, Iperó, Boituva e Itararé. Esses são alguns dos assuntos que vamos conversar ao vivo, agora aqui no Repórter RMS News, com o deputado federal Vitor Lippe. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui no Repórter RMS News. E é uma satisfação começar a gente conversar sobre os desafios, o trabalho na região, a questão da pandemia, os investimentos e a nossa agenda aqui em Brasília. Então é uma satisfação estar mais uma vez com você, viu, Oliveira Júnior? A satisfação é nossa. O senhor está em Brasília nesse momento já? Estou em Brasília. Eu cheguei ontem, 00:30 aproximadamente, e aqui no aeroporto, e eu vim passar a semana aqui, Oliveira Júnior, porque, embora nós estejamos fazendo à distância as nossas votações, por meio virtual, as reuniões, essa semana nós temos um assunto muito relevante para o Brasil, para os brasileiros, para o crescimento no Brasil, para a questão dos empregos, que é tão importante, que é a questão da reforma tributária do Brasil, Oliveira Júnior. Então, eu devo ter uma reunião hoje e amanhã com o relator da matéria, o deputado Celso Sabino. O deputado Celso Sabino, ele vai ser o relator daquela parte da reforma tributária que fala do imposto de renda sobre pessoa física e pessoa jurídica. Como é um assunto muito relevante, você sabe que quando as indústrias vão bem, os empregos vão bem, a cidade vai bem. Quando as indústrias vão mal, tudo vai mal, a gente perde emprego. E nos últimos anos, Oliveira Júnior, o Brasil perdeu muitos empregos na indústria, principalmente o agro, avançou, mas a indústria diminuiu o número de empregos aqui no Brasil. Por sinal, hoje a indústria é 15% menor do que há 10 anos atrás. A população cresceu, os outros países, as indústrias cresceram e aqui as nossas indústrias estão diminuindo. E a principal causa disso, segundo os analistas, as pesquisas, é o sistema tributário brasileiro, que é considerado praticamente o pior do mundo, é o 184 pior sistema tributário do mundo. E isso faz com que os produtos sejam mais caros e que os produtos lá de fora cheguem aqui mais barato. Então, as indústrias do Brasil acabam, ao longo do tempo, mesmo tendo qualidade, trabalhando direitinho, elas acabam tendo um custo maior do que os produtos que são importados. E isso vem destruindo as nossas indústrias. Por isso eu estou aqui, porque eu vou fazer uma série de reuniões com esse objetivo de procurar mostrar a importância da gente dar uma condição melhor para a reforma tributária, liberar o Brasil para ele voltar a crescer, que é isso que todo mundo quer. Nós estamos com um recorde de desempregados no Brasil e uma das questões mais relevantes é a reforma tributária. Deputado, Sorocaba tem 21 graus neste momento, tempo ensolarado. Como está o tempo aí em Brasília? O senhor já deu uma espiadinha na janela aí? Já. Hoje está sol aqui em Brasília, costuma chover bem menos do que Sorocaba. Agora é interessante uma curiosidade, aqui normalmente é mais frio que Sorocaba, não no inverno, mas o ano todo, porque aqui tem 1.000 metros de altitude, Sorocaba tem aproximadamente 550 metros de altitude. Então aqui a temperatura, mesmo durante o dia, à noite, costuma ser mais baixa do que Sorocaba. Aqui deve estar aproximadamente 20 graus nesse momento. Mas à noite, quando eu cheguei, estava 16 graus, 00:30 aproximadamente. Mas eu vou te dizer, eu gosto muito de Brasília. Minha irmã mora em Brasília, ali na margem do Lago Paranoá. Da casa da minha irmã, do apartamento dela, a gente visualiza, inclusive, a bandeira da Praça dos Três Poderes, saindo ali pelas embaixadas e tudo mais. E Brasília é uma cidade que eu considero maravilhosa, que todo brasileiro deveria conhecer para entender um complexo mais de como funciona o sistema político. E quando a gente chega justamente na esplanada, que a gente vê o Congresso Nacional, o STF, o Palácio do Planalto, os ministérios, ali você enxerga a estrutura política,
como que o país ele é comandado, como funciona aquilo que a gente aprende nas escolas, no banco das escolas escolares, né, deputado? E muitas vezes não vê a realidade. E um dia que eu senti muita emoção em Brasília, foi o dia que eu estava para uma cobertura pela Rádio Cacique e já tinha passado a posse da presidente Dilma no dia posterior eu fui passear, quando eu tive a oportunidade de sozinho chegar na ponta ali, no primeiro pé ali, da rampa do Congresso e do Palácio do Planalto. Você olha ali, você vê a dimensão do que é o nosso país. Eu me senti no centro do poder naquele momento e sei da responsabilidade de vocês aí em Brasília. Agora, deputado, eu queria que o senhor fizesse, o senhor está falando de um tema muito importante, é um dos temas mais importantes desse processo de reforma que nós temos aí para a pauta. Reforma tributária. O senhor crê que ela será aprovada neste ano ou não há espaço para isso? Essa é a minha pergunta. E qual é o recorte, porque o senhor vai ter uma visão global, mas tem uma parte que o senhor se interessa mais dentro da questão da reforma. Qual é esse recorte da reforma tributária que o senhor pretende atuar de forma efetiva? Oliveira Júnior, em relação a Brasília, eu concordo com você, é uma cidade totalmente planejada para ser o centro do poder, né, aqui no país, e ela foi, na época, um dos arquitetos foi Oscar Niemeyer, e a Praça dos Três Poderes que você conheceu hoje, ela é considerada patrimônio da Unesco, porque ela tem características únicas, né? Tanto a arquitetura dos prédios, né? a Avenida Monumental, né? O eixo monumental que você comentou, são coisas que trazem muita emoção, porque a gente conhece isso nos livros, né? E depois, quando você vem participar ou vem conhecer, vale a pena, é uma cidade única, é uma cidade muito bem planejada, é uma cidade realmente que orgulha o país. E em relação à reforma tributária, a nossa preocupação é de que todas as análises, você sabe, Oliveira Júnior, o Brasil tem tido muita dificuldade de crescer, de melhorar a vida das pessoas. Nos últimos 30 anos, Oliveira Júnior, o Brasil cresceu só 50% menos do que os outros países do mundo. Ou seja, o mundo cresceu mais do que o país, quer dizer, melhorou a vida das pessoas muito mais do que a vida dos brasileiros. Ou seja, nós estamos ficando para trás no mundo, no comércio, na indústria, na inovação, na tecnologia. E isso faz com que nós tenhamos hoje um recorde de desempregados, grande parte da indústria nossa está ociosa, e a gente vem cada vez importando mais produtos prontos. O Brasil hoje não tem muita capacidade de competir no mundo com os produtos prontos. Você vê que o Brasil exporta muito o quê? Soja e minério. Por quê? Porque não tem indústria, né? Você retira e vende. Agora, quando vai para uma indústria, o imposto vai lá em cima. O imposto sobre a indústria no Brasil é 46%. Então, tudo que você compra, quase metade daquilo é imposto. Uma roupa, um combustível, um carro, qualquer coisa que você vai consumir, uma caneta. Então, isso torna os produtos no Brasil muito caros. Embora as indústrias trabalhem muito, o produto sempre é caro para o consumidor. Isso diminui a capacidade do brasileiro consumir. E o que é pior, como eu expliquei, os produtos que vêm da China chegam aqui muito mais barato. Então, você vai comprar o mais barato, que custa menos. E com isso as indústrias brasileiras acabam não conseguindo manter a sua competitividade, ou seja, competir com os outros países do mundo. E isso, o que acontece? As indústrias vão fechando ao longo do tempo e a gente vai tendo muito desemprego, empobrecimento da população brasileira. Então, as análises mostram que hoje o que mais pesa, o que mais prejudica as indústrias, as empresas e os empregos no Brasil, a geração de empregos, é o sistema tributário, que, como eu disse, é considerado praticamente o pior do mundo, o mais confuso, o mais complexo, o mais elevado. Ou seja, se tem uma coisa ruim no Brasil que prejudica o Brasil, os brasileiros, as famílias brasileiras, as indústrias, as empresas, chama sistema tributário. Por isso eu tenho dedicado bastante a minha vida aqui em Brasília, tem sido sempre de falar sobre a importância disso. Eu conheço os números dos outros países e a gente, nos últimos 2 anos, vem trabalhando intensamente para aprovar um sistema tributário bom,
não o péssimo que nós temos hoje. E a nossa base para o sistema tributário brasileiro, para ele ser semelhante aos outros países, é o que nós chamamos de o IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado. É o tipo de imposto que hoje está em quase 90 países do mundo, a gente chama padrão OCDE, quer dizer, o padrão dos países europeus. Ou seja, se a gente tivesse isso, estava ótimo, né, Oliveira Júnior? A gente não quer ser o pior do mundo, a gente quer ser pelo menos igual aos outros. Mas, infelizmente, apesar da nossa proposta estar indo muito bem, eu fiz parte da comissão, fui indicado como membro da comissão dos 25 deputados e 25 senadores que participaram da elaboração dessa proposta, dessa comissão mista. Nós aprovamos ela praticamente no começo desse ano, mas ela não foi para o plenário. Infelizmente, o governo mandou uma outra proposta que a gente acha muito tímida, que, na verdade, está muito mais com a preocupação de aumentar a arrecadação do governo do que melhorar o ambiente para as indústrias crescerem, para gerar emprego. Então, nós estamos muito preocupados. Se você fala, vocês vão aprovar? Eu diria, qual delas, né? A gente quer a boa. E eu acho que hoje a gente não tem a boa. Por isso, inclusive, eu estou aqui. Que essa proposta que o governo mandou, da alteração do imposto de renda, ela, na verdade, aumenta a arrecadação do governo. É tudo que a gente não quer. A gente quer, na verdade, simplificar as coisas, diminuir o custo das coisas, o preço das coisas e o pagamento de imposto. Então, nós estaremos aí fazendo um debate sobre isso, mas tudo ainda está muito inseguro. Nós estamos numa fase de debate de ideias e a gente espera que o governo entenda a importância do papel que ele tem para a gente aprovar uma boa reforma tributária. Só para a gente concluir esse assunto, que nós temos outros para o senhor poder colocar ainda nessa edição. Entenda a minha sinceridade de pergunta. O senhor sabe que eu tenho visto o senhor atuar na questão do 5G. Eu tenho visto o senhor atuar nessa questão que vai fazer o país ficar eficiente caso aprovado, né? Entretanto, esse tipo de ação, ele não dá voto, aparentemente, ou seja, ele não te coloca frente a frente com o eleitor. Você pode passar 4, 8 anos aí em Brasília e o camarada e o país passar a andar em céu de brigadeiro e falar o que o Lipe fez lá em Brasília. O que o Lipe fez lá em Brasília foi lutar pela reforma da tributária, foi trabalhar a questão do 5G que você fala com agilidade a partir da implantação e tudo mais. Isso não te preocupa? É um desafio, né, Oliveira Júnior? Eu tenho que fazer o que o Brasil precisa e também preciso, se possível, me reeleger, né? Exato. Então, as minhas equipes ficam bastante preocupadas. Fala, deputado, isso aí não dá voto, mas é muito importante que a gente lute. Eu sempre tenho feito um trabalho para explicar para as pessoas como é que eu trabalho. Porque você sabe, Oliveira Júnior, a gente não consegue fazer tudo, né? É impossível, ninguém consegue. Então, o que a gente tem dado uma atenção maior? Para a saúde, os hospitais da nossa região, que são fundamentais, a gente conhece os hospitais, tem ajudado os hospitais, a gente tem conseguido melhorar o número de internações e cirurgias, repassando recursos para melhorar equipamentos, melhorar UTI, melhorar centro cirúrgico, para melhorar as unidades de urgência e emergência. Então, esse é um trabalho, vamos dizer assim, mais fácil da população reconhecer, né, Oliveira Júnior? Porque as pessoas estão próximas dos hospitais e sabem que eu, como médico, fui secretário da Saúde, trabalhei muitos anos no SUS, tenho um compromisso de ajudar a melhorar a saúde, que é o nosso bem maior. Mas, por outro lado, a outra grande prioridade do nosso trabalho, Oliveira Júnior, tem sido o emprego. Quando a gente tem saúde e tem emprego, já melhora muito, né, Oliveira Júnior? Se a gente não tiver nenhum dos dois, é muito ruim. Às vezes você tem saúde, mas não tem emprego, é um sofrimento muito grande, dá uma insegurança, as pessoas têm gastos todos os dias, né? E a pessoa que está sem emprego, na verdade, ela vive uma tragédia familiar. Então, eu luto muito para melhorar o emprego no Brasil, por isso nós participamos, né, da reforma trabalhista que você comentou, agora da inovação e tecnologia. Para quê? Não é porque eu gosto de inovação e tecnologia, porque a tecnologia e a inovação são necessárias para as indústrias, para as empresas brasileiras poderem, como você falou, serem mais eficientes, produzirem mais e darem mais emprego. Claro. Então, a gente vai continuar
trabalhando muito aqui também em Brasília, porque esse é um papel do parlamento brasileiro, melhorar as leis, melhorar o ambiente de negócio, ajudar o Brasil a crescer, ajudar os jovens que estão aí desempregados, né? As famílias que às vezes têm 2, 3 pessoas desempregadas, a terem uma chance maior de terem uma vida melhor. Deputado, importante tudo isso, ou seja, é isso que a população, a sociedade cobra do parlamentar. Entretanto, é isso que muitas vezes, ou seja, que acaba não vindo o reconhecimento. Aumenta-se o número de empregos, ele disse que o governo está fazendo, não foi o deputado que votou. Mas onde que eu quero dizer? Onde que eu quero chegar com isso? Parabéns pela forma como o senhor vem conduzindo o seu mandato dentro desse contexto de ver não a questão pontual, né? O senhor tem essas linhas também, esses eixos. Entretanto, o senhor está vendo em termos de grandeza de país. Isso é muito importante. Mas eu tenho aquilo que muitas vezes repercute no voto, está aqui na minha mão. E nós temos alguns minutos para falar ainda. Vou tentar pontuar ao senhor. Eu acho fantástico, né? Entenda que a minha colocação é de louvor à sua iniciativa. E a minha preocupação é justamente esta. O deputado está fazendo um trabalho fantástico. E será que a população está sabendo entender o que se busca dentro desse mandato com essas plataformas que ele está segunda-feira à noite, domingo à noite, indo para Brasília para poder trabalhar a reforma tributária? Daí o governo aprova a reforma tributária, aparece o presidente do Congresso Nacional, aparece o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente, e aonde está o deputado? Muitas vezes desaparece, ou seja, não é visto, né? Essa é a minha colocação nesse quesito. Inclusive, aproveito isso para justamente provocar ao cidadão, ao internauta que visualize dentro desse contexto. Mas tem essas questões pontuais. Tem o dia a dia, tem o bater na porta. O camarada quer saber, eu preciso arrumar meu RG. Como que eu faço? É a minha carteira, eu preciso de um poupa-tempo. Como que está a questão da saúde? Há várias ações nesse sentido também no seu mandato, pelo que eu observo aqui. O senhor pode descrever de forma até um pouco mais objetiva para a gente, deputado? Sem dúvida, Oliveira Júnior. O nosso trabalho na região também tem sido bastante intenso, principalmente nas cidades da região. Nós trabalhamos em aproximadamente 40 cidades, viu, Oliveira Júnior? Onde nós temos contato com os prefeitos, com os vereadores, onde nós sabemos quais são as principais dificuldades e nós ficamos atentos a ajudar essas cidades. Porque se a gente ajuda a cidade, a gente está ajudando o morador da cidade. Como eu falei, a prioridade tem sido sempre a saúde. Então, a gente ajuda o Hospital de São Roque, que é fundamental para atender não apenas o pessoal de São Roque, mas também de Mairink, de Alumínio, que depende do Hospital de São Roque. Então, nós já fizemos investimentos lá, quase próximo de 2 milhões de reais. Então, o hospital vem melhorando. Agora, recentemente, com esses novos recursos, a nossa intenção é melhorar a maternidade, para as gestantes poderem ter uma condição melhor do seu parto, melhorar a questão também do berçário, para os bebezinhos terem uma melhor condição de atendimento no seu início da sua vida e também ampliação das cirurgias. Então, com isso, nós já melhoramos ali o atendimento de 3 cidades. Estamos ajudando o Hospital de Biúna. Agora estamos fazendo um projeto junto com o prefeito para fazer uma nova UPA lá. Eles não estão, hoje a unidade de urgência e emergência está em péssimo estado lá. Então, é um desafio que nós estamos trabalhando junto e temos divulgado isso junto com a população. Assim por diante, o Hospital de Piedade, nós tivemos agora, essa semana passada, Oliveira Júnior, visitando os equipamentos que chegaram para ampliar cirurgias de ortopedia, cirurgia urológica. Está sendo comprado equipamento para fazer litotripsia, que é a cirurgia de rim, né? Daquela de quebrar a pedrinha no rim. E tanta gente está na fila, aguardando há meses, né? Com dor, às vezes com crises muito intensas, com risco de complicação. Enfim, então são 20 hospitais da região, inclusive a Santa Casa de Sorocaba, o conjunto hospitalar, o novo hospital regional, todos eles a gente tem um trabalho e tem procurado divulgar que a importância de repassar ambulâncias para várias cidades. Enfim, nós temos, na hora no Covid, nós trabalhamos quase que o tempo todo ajudando, repassando aí, só para ampliação de leitos, né, nós repassamos quase 4 milhões de reais
e foram criados aí mais de 120 leitos na região. Então, a população acaba sabendo da nossa atuação na saúde, como você falou, senão as pessoas, parece que o deputado não está fazendo nada, né? Mas a gente está ajudando muito a estrutura hospitalar da região. Um outro trabalho que a gente tem feito muito importante na região, Oliveira Júnior, são as estradas, né? Todas as cidades têm as estradas vicinais, são as estradas internas. E essas estradas internas são muito importantes, não apenas para o escoamento da produção rural, mas também para as ambulâncias, né, para as viaturas de polícia, para a melhoria do desenvolvimento local, para os novos investimentos. Então, nós conseguimos aí várias recuperação de vicinais da nossa região, tanto em Mairinque, quanto em Biúna, quanto Iperó, né? A estrada do Ipatinga, que você lembra que a gente sempre era cobrado disso, agora vai ser asfaltada, né? A própria estrada que liga Iperó, Sorocaba e Iperó também, que passa ali por Aramar, também vai ser recuperada. Várias ampliações, como você falou, acho que é numa das suas falas, a importância de um serviço que a região inteira usa hoje de Sorocaba, que é o nosso poupa-tempo. Sinal, o poupa-tempo de Sorocaba foi feito na época que era prefeito, né? Nós desapropriamos uma área ali ao lado do Terminal São Paulo. Foi uma área que teve um custo elevado, uma dificuldade muito grande, porque ali acho que tinham umas 15 lojas, né, que nós tivemos que desapropriar, fazer fundo de comércio. Demorou quase 1 ano e meio, mas hoje o poupa-tempo de Sorocaba é muito utilizado, é um serviço de muita qualidade. E agora o governador, com o nosso apoio, meu, da Maria Lúcia, está ampliando os poupa-tempos aqui na região, como em Votorantim, né, lá em Cerquilho, Capão Bonito, São Roque. Então, nós ficamos muito felizes com a ampliação desses serviços. Outras melhorias que nós temos feito na área da educação, então, ajudando a agendar em São Paulo para ampliação de creches. Nós temos trabalhado na região também, Oliveira Júnior, para melhorar as questões de saneamento. Então, às vezes, tem uma região, por exemplo, que não tem esgoto, então precisa daquele caminhão limpa-fossa, porque a população não tem dinheiro, né, para pagar, custa caro. Então, a gente faz investimentos do governo federal. E, além disso, as agendas de desenvolvimento da região. Você se lembra que nós criamos aí em Sorocaba, agora recentemente, foi um trabalho que nós fizemos aqui em Brasília, junto ao ministro Marcos Pontes, que foi o nosso Centro de Excelência para a Indústria 4.0. Eu participei do Plano Nacional de Internet das Coisas, enfim, essas novas tecnologias nas indústrias, nas cidades inteligentes, né? O agrointeligente, né? Aqueles equipamentos todos hoje robotizados. E isso precisava de uma nova legislação, precisava ampliar aqui no Brasil a conectividade, a banda larga, o 5G. Então, eu participei disso tudo. Esses últimos anos foi ajudando o Brasil a se desenvolver, a ter condições melhores para que ele produza mais e tenha mais emprego. Porque, volto a dizer, tudo que a gente trabalha é emprego e saúde e melhoria de condição de vida da população. Então, são dezenas de ações. Só esse ano, Oliveira Júnior, entre recursos que nós estamos repassando para a região, inclusive para Sorocaba, para a cidade de Sorocaba, para Votorantim, nós estamos indicando próximo de 35 milhões de reais. É possível que um ou outro desses recursos, talvez 1 milhão, 2 milhões, a gente não consiga, porque às vezes o próprio município acaba não apresentando o projeto, alguma coisa assim. Mas eu diria que mais de 30 milhões, com certeza, de benefícios, de obras, de setores importantíssimos. Então, acho que a gente tem feito um bom trabalho junto ao governador João Dória também. Nós temos feito quase que todas as semanas agenda para os prefeitos, para os vereadores, para as lideranças. Temos ajudado muitas indústrias de Sorocaba, Oliveira Júnior, porque as indústrias estão sempre com grandes dificuldades. Então, se a gente não socorre a indústria, às vezes ela acaba não suportando os problemas e acaba ou indo embora ou fechando. Então, uma parte da minha agenda é ajudar as indústrias na questão dos bancos, na questão do financiamento, na questão, muitas vezes, das discussões tributárias, na questão da abertura comercial do Brasil. Olha, a gente trabalha com muitas agendas, Oliveira Júnior. São quase 30 assuntos que a gente trabalha quase que semanalmente para a gente poder dar a contribuição que a região merece, né, que a região precisa. Deputado, eu já estive no seu gabinete, acompanhamos o seu trabalho aqui, né, sabemos
da intensividade com que o senhor trabalha. Parabéns pela iniciativa. A gente sempre provoca para poder sair essas informações. Agradecemos a sua presença aqui no Repórter RMS News e um bom dia, deputado. Eu é que agradeço, quero deixar um abraço para você, Oliveira Júnior, e lembrar que aí em Sorocaba ainda temos uma nova policlínica municipal da Zona Norte, né, Oliveira Júnior? Que isso já é um acordo aí com o nosso prefeito Manga. O projeto está sendo elaborado e a gente espera que a gente possa melhorar o atendimento de especialidades médicas, porque hoje nós temos filas enormes na saúde, então a gente espera dar mais essa contribuição, já que a nossa policlínica lá em Santa Rosália já não dá conta mais do crescimento da cidade. Então eu quero deixar meu abraço especial a você, parabenizá-lo aí pela qualidade do programa RMS News e a você que sempre tem essa qualidade do seu trabalho profissional aí. Acho que Sorocaba e a região ganha muito com isso. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes, Oliveira Júnior.